Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, Canário Liciado. Se quiserem acessar o site agatapastel.iblim.com, liciado.canários é o Instagram, se quiserem me seguir lá. Eu vou fazer um vídeo bem rápido para explicar um detalhe de acasalamento entre intensos e nevados, principalmente quando a gente está acasalando cores ligadas ao sexo. Eu percebi aí por uma mensagem que há alguma confusão. Então, a gente tem características que são dominantes e são outras que são recessivas. Ela é dominante quando no par de cromossomos eu só preciso ter uma representação, um gene que identifica aquele caractere para aquela característica. Ou seja, quando o exemplar recebe o cromossomo do pai um valor de intenso e da mãe um valor que não seja intenso, por exemplo, nevado, significa que o intenso é dominante em relação ao nevado. Ou seja, ele vai exteriorizar, o gene dominante prevalece e consegue exteriorizar no fenótipo aquela característica. Então, sempre que eu acasalo e na junção, na formação do filhote, eu tiver um gene aqui no alelo que representa o intenso, esse exemplar será um intenso. Se eu tiver em duplicidade o gene que representa o nevado, como ele é recessivo, ele precisa estar presente dos dois lados. Então eu preciso receber de um lado um I minúsculo, vamos combinar que o I maiúsculo representa o intenso, o I minúsculo o nevado. Então de um lado vem um I minúsculo, do outro lado vem um I minúsculo, eu tenho então a formação de um exemplar nevado. As características intenso e nevado são autossomais. Então, significa que elas não pertencem ao cromossomo que identifica o sexo. Ou seja, não tem relação alguma com o sexo do canário. Tá certo? Ou seja, posso ter machos e fêmeas, ou intensas ou nevadas, de acordo com a combinação. Não existe definição. Olha, eu vou ter machos intensos e fêmeas nevadas. Isso é impossível de você cravar, tá certo? Não tem como justificar essa afirmação num acasalamento. Eu posso ter machos e fêmeas intensos e nevados, de acordo com o cruzamento evidente que eu estou fazendo. Então, o que ocorre? Intenso é dominante em relação ao nevado, ou seja, se eu tenho um gene para intenso, os filhotes, na combinação que receberem esse gene, serão intensos. Se eu tenho duplicidade do pai e da mãe, dois genes nevados no alelo, a mesma localidade, eu tenho um canário nevado. Então, a dúvida acontece o seguinte: a gente sabe, por exemplo, que o verde, a cor verde, é dominante em relação ao canela. Então, se eu tenho lá um macho verde intenso e uma fêmea canela nevado, o que dá esse cruzamento? Eu vou ter fêmeas verdes puras e vou ter machos verdes portadores de canela, tá certo? Por quê? Porque o verde é dominante em relação ao canela, tá certo? Bom, e se eu tiver macho canela intenso com fêmea verde nevada? Eu vou ter fêmeas canelas puras e machos verdes portadores de canela, perfeito? Agora, o macho é canela intenso, então as fêmeas serão canela intenso? Não, as fêmeas podem ser intensas ou nevadas, eu não tenho como garantir. E os machos verdes portadores de canela serão nevados? Não, eles podem ser intensos ou nevados. Por quê? Porque eu tenho um macho intenso, tenho uma fêmea nevada. Na combinação dos cromossomos eu posso ter
50% de canários intensos, ou seja, eu vou receber um I aqui, a fêmea só tem NN se ela for nevada, né? E aqui o macho vai ter um IN, então eu vou ter na combinação, né? 50% de intensos, IN, 50% de nevados, NN. Ou, NN não, né? Izinho, Izinho, Izão, Izão. Tanto faz, depende de como você representa, tá certo? Então essa é a questão. O fato de eu ter um acasalamento ali ligado ao sexo e a categoria dessa cor, ela é intensa, nevada, não estamos discutindo mosaico agora, mas é intenso e nevado. Então o intenso, a característica intensa e nevada, ela é autossomal, está em outro cromossomo. O verde e o canela estão no cromossomo sexual, então é ligado ao sexo, então eu consigo determinar o sexo que esses filhotes terão, a probabilidade. Ah, você falou que ia nascer 50% de macho e fêmea, eu só tirei fêmeas. Pode acontecer. A probabilidade é, se eu continuar acasalando, fazendo o mesmo acasalamento ao longo do tempo, a tendência é eu ter metade de machos, metade de fêmeas. Né? A tendência é eu ter aquele resultado, mas não é um prognóstico, não é uma previsão, né? É só uma possibilidade. Eu acasalei o canário, 2, 3 posturas, só tirei machos verdes, não tirei nenhuma fêmea. Isso acontece corriqueiramente aí nos diversos acasalamentos, tá? Então é possível que eu tenha um resultado, mas não é garantido que eu tenha, tá ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.